Salve, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui no dia seguinte para falar do jogo de ontem. Foi a primeira vez na minha vida que eu estive no Morumbi com 50 mil pessoas, estando no campo, na beira do gramado. Mas antes de falar dessa experiência absolutamente inesquecível, eu queria pedir para você curtir, deixar o like, hypar o vídeo, comentar. Vamos chegar, se Deus quiser, esse ano em 150 mil inscritos no Bopismo. Isso me deixaria muito, 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 muito feliz. Então se inscreva no canal, tá bom? Tô vindo aqui mesmo no dia seguinte porque tenho recebido mensagens que vocês, gostam dos meus vídeos de análise, então eu fico muito feliz e agradeço a vocês pela parceria, mesmo. O vídeo de hoje ele vai ser um pouco, eu vou falar do jogo, claro, mas eu vou falar um pouco da minha experiência também, cara, de verdade, assim, eu tô meio em órbita ainda, sabe? Tipo, foi uma experiência ontem muito inesquecível, eu ainda tô assimilando tudo que aconteceu, assim. Falar um pouco do jogo primeiro, cara, eu fiquei atrás dos gols, né? Os dois gols do São Paulo aconteceram a 5 metros de mim, assim, eu tava atrás do gol no primeiro tempo e no segundo. E a impressão que deu, assim, do lado da beira do campo, uma velocidade de jogo do São Paulo, uma intensidade muito impressionante. Os caras correram, cara, foi uma barbaridade, assim, uma barbaridade, mano. O tempo inteiro os caras correndo, dividindo, desarmando, né, cara? Eu não vi ainda os números dos desarmes desse jogo, mas quando o Flamengo foram 30, eu acho que esse é o dado que mudou o São Paulo nos últimos dois jogos. O São Paulo mordeu o tempo inteiro. O São Paulo que desarma 30 vezes é um São Paulo muito difícil de ser batido. Porque o São Paulo iguala, né? O São Paulo iguala. Tem jogadores, sobretudo no meio de campo, muito intensos, mas que precisavam morder. E estão mordendo mais, né? O Marcos Antônio, que não é o marcador, o Danielzinho e o Bobadilha, especialmente, marcando muito. Fora os zagueiros, né? Que estão, quando jogam mais protegidos, Alan Franco, Sabino e Arboleda, fazem uma zaga muito segura. O Mike também correndo muito. O Enzo Dias, cara, o Enzo Dias faz muita diferença. Que partida que fez contra o Flamengo, que partida que fez ontem. Saiu só porque estava pendurado e o juiz estava louco para expulsar, para compensar a expulsão justa do Gabriel Menino. Mas eu acho que assim, claro que o Marcos Antônio tá jogando muito, o Luciano mais uma vez decidindo, mas na defesa o São Paulo melhorou muito, no jogo defensivo. E eu acho que hoje, já falei isso algumas vezes, hoje as pessoas tendem a associar jogou bem com teve a posse de bola, atacou bem e tal. E se defender bem é tão ou mais importante do que atacar bem. Porque se você se defende bem, você garante o zero no placar. Com o zero no placar, você garante um ponto. Claro, é 0-0 no pior dos casos, e você ganha um ponto, você pontua. Então, pra mim, se defender bem é mais importante do que atacar bem. Matemática, é matemática pura e simples. Se você se defende bem a ponto de não tomar gol, você vai pontuar, né? E se você pode atacar bem pra caralho, mas se você for vulnerável, você pode perder de 3-2, como foi contra a Portuguesa. Então, o São Paulo tá se defendendo melhor, e isso é fundamental. Eu acho que o São Paulo tem que entender que diante de um elenco que não tem tanto repertório ofensivo e que tem as suas claras limitações, precisa competir sem a bola. A marcação contra o Flamengo foi irrepreensível e ontem contra o Santos, que é um time pior que o Flamengo, mas ainda assim perigoso, o São Paulo também soube neutralizar os pontos fortes do time adversário. Tanto é que o Rafael fez uma defesa só, um chute de fora da área, na entrada da área, na verdade, acho que inclusive já dentro da área, uma tremenda defesa, mas fora isso, o São Paulo quase não ofereceu risco pro seu próprio gol, né? O Santos não criou tantas coisas. Então, acho que essa é uma coisa que o Crespo tem que montar o time a partir disso. Depois, tenta deixar o ataque mais envolvente, deixar o sistema ofensivo mais azeitado, com mais triangulações, com mais repertório, além de cruzar na área e tudo mais. Se defendendo bem, o São Paulo passa a ser um time muito mais forte. E por consequência, é um time que pode vislumbrar coisas maiores. Mata-mata ou até no pontos corridos sem passar grandes apuros. Porque a temporada é longa, difícil, não tem nenhum jogador machucado, mas fatalmente vai ter. E o São Paulo tem que se certificar de que vai ser sempre um time muito difícil de ser vazado. Isso é crucial. As nossas melhores fases do século passaram por ter um time muito seguro defensivamente. 2005, 6, 7, 8 foram times marcados pela solidez defensiva, e isso é crucial. E é isso, uma intensidade impressionante. Alguns jogadores se destacaram muito. O Marcos Antônio fez uma partida absurda. Eu gostei pra cacete do Danielzinho. Gostei muito do Mike. A Arboleda desarmou pra cacete. Todo mundo jogou muito bem, assim, né?
E, cara, o Luciano, bicho, assim, não só pelo gol, né, decisivo, mas o que ele corre, cobra os caras, velho, e fica enchendo o saco do juiz, e gesticulando, e cantando o jogo, e falando, e incentivando. Porra, os escanteios ali, ele incentivava os caras o tempo inteiro. O Alan Franco também. É muito legal ver como esses jogadores do São Paulo, a impressão que dá é que eles se gostam, sacou? Eles se gostam, eles apoiam um ao outro. Então, foi muito legal ver o São Paulo competir desse jeito, sabe? Foi muito, muito legal. E uma vitória em clássico sempre tem um peso maior. Acho que ainda falta, em termos de pontuação, falta uma vitória contra o Primavera para o São Paulo afastar de vez esse fantasma de olhar para baixo, porque, cara, estamos em 11º colocado, mesmo com a vitória de ontem. A campanha do Paulista é muito ruim. Então precisa ganhar do Primavera, inegociavelmente, para respirar. E aí, se classificar, classificou. Se não classificar, também tá tudo bem. Eu já falei no vídeo anterior que se não se classificar no Paulista, eu tô longe de ficar incomodado, até para esse elenco que é curto, ter mais tempo para treinar, se poupar fisicamente e focar no que importa, né? No que importa. Mas é óbvio que se passar para as quartas de final, aí outro, zera tudo, é outro campeonato. E o São Paulo jogando assim num viés de alta pode surpreender, mas um passo de cada vez. O jogo contra o Santos agora, quarta-feira, é perigoso. Jogo encardido, fora de casa, esse time ainda não se mostrou um time confiável, não se mostrou desde o ano passado. Fez partidas muito ruins contra o Vitória no final do ano passado, contra o Fluminense, nem se fala. E outros jogos, o São Paulo, esse ano mesmo, contra o Mirassol tomou piaba, contra o Palmeiras perdeu, contra o Corinthians empatou, então precisa vencer fora de casa. O jogo com o Santos é um bom teste, o Santos muito oscilante, Vojvoda meio na alça de mira de alguns torcedores, tem gente que fala que uma eventual derrota pode culminar com a saída dele, que eu acho um erro, acho um bom treinador, ainda não azeitou o time do Santos, poderia ter feito coisa melhor, mas não acho que tem treinadores melhores do que o Vojvoda no mercado, honestamente. Mas acho que o São Paulo tem ainda essa prova para colocar, né? Tipo, vencer fora de casa, no Brasileiro, 6 pontos disputados, 6 pontos conquistados, seria uma pontuação muito boa, óbvio, pontuação perfeita. Então vamos ver, e aí Primavera tem que vencer, né? E aí eu acho que muda de vez a chave. O São Paulo nesses próximos 2 jogos, empatar com o Santos e vencer o Primavera, eu acho que muda completamente a chave. O São Paulo conquista 10 pontos em 12 possíveis, acho que já vira a chave completamente. E eu acho que passa muito pelo astral, né? Pela confiança. E eu estive no CT do São Paulo na sexta-feira para entrevistar o Rafael para Casa TV. Quem não viu, ficou muito legal a entrevista. O Rafael recebeu a gente super bem, foi um puta querido. E, cara, conversando com as pessoas ali e tal, todo mundo falou que o ambiente se transformou com o Rafinha, que ele é um cara absolutamente respeitado pelos jogadores, os jogadores procuram ele no vestiário para ouvir o que ele tá falando, que ele é um cara aglutinador, que fala com todo mundo do mesmo jeito, os jogadores mais importantes, com a molecada da base, ele é um cara com muita ressonância lá dentro. Eu tenho uma informação para dar, que eu acho que é em primeira mão, não vi ninguém falando, se alguém deu, peço desculpa, mas a informação que eu tive lá no CT é que segunda-feira, amanhã, o André Silva inicia a sua transição, deixa de estar aos cuidados dos fisioterapeutas e passa a estar aos cuidados dos preparadores físicos, ou seja, é uma etapa super importante de recuperação do André Silva. Ele completa um estágio de recuperação, vai para outro, e aí em casos como esse costuma ser um retorno dentro de um mês. Então a gente está falando que talvez no final de fevereiro, início de março, a gente já tenha o retorno do André Silva, que é crucial. Não só porque o André se mostrou um jogador muito útil ano passado, quando a gente precisou na ausência do Caleri, naquela sequência inicial do Crespo, fazendo muitos gols importantes, porque é um cara, além de fazer gol, é um cara que tem o perfil que o São Paulo precisa, um jogador forte na frente, que segura mais a bola. Ele não é igual ao Caleri, também não, o Tapia também não é, eles são diferentes entre si, mas tem a variação do André, que também lá atrás com o Zubeldia, na estreia do Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil, não sei se vocês se lembram, ele jogou aberto pela ponta direita e fez um ótimo jogo. Então o André é um cara versátil, na frente ele oferece mais variações nesse escasso setor ofensivo do São Paulo. Então, informação é isso, o André Silva amanhã começa a sua transição e aí dá para dizer num prazo de um mês para ele voltar a jogar, mas é isso, sai da fisioterapia e passa a estar com os preparadores físicos para ir daqui a pouco treinar sem restrições com bola com os companheiros. Notícia ótima para o São Paulo. É isso. Cara, mas eu queria falar sobre um pouco do que eu vivi ontem no Morumbi, né? Cara, não sei quantas de vocês me acompanham, há quanto tempo me acompanham, se me conheceram pelo Bopismo, sei que tem gente que me acompanhava desde o Twitter. Cara, a minha vida mudou em 2019, quando eu escrevi aquele texto, o São Paulo odeia o São Paulino, o que Fury publicou.
E eu tinha, sei lá, 100 seguidores. Por causa daquele texto, fui parar em 2.000 seguidores no Twitter e continuei escrevendo sobre o São Paulo no Twitter, dando as minhas opiniões, não sei o quê. Fui crescendo, crescendo, crescendo. Aí virei comentarista no Paramount Plus, fui convidado para comentar o Paulistão no Paulistão Play. Participei do UOL, participei de algumas coisas do Band Esportes, participei, enfim, de alguns lugares, coisas na ESPN também. Na Globoesporte.com fui chamado para fazer algumas coisas. E então foi tudo uma coisa meio assim, eu nunca vislumbrei, tipo, de verdade. Eu não fiz carreira de jornalismo esportivo, né? Eu nunca vislumbrei estar vivendo as coisas que eu tô vivendo, sacou? Eu sempre fui um São Paulino, eu sempre quis deixar claro que eu não sou jornalista e que eu sou São Paulino, que eu amo São Paulo, que eu sou absolutamente apaixonado por esse clube, passional, exagerado, hiperbólico, caralho, mas é porque é um amor muito profundo. Eu já falei em várias entrevistas do Bopismo, o São Paulo é o maior elo de conexão com meu pai. Sempre foi, né? Meu pai separado da minha mãe em 97 quando tinha 5 anos, o São Paulo era um pretexto pra gente estar junto, o futebol e o São Paulo. Então a gente ficava, sei lá, 2, 3 semanas sem se ver, a gente se encontrava para ver jogo do São Paulo, na época do Premiere, Pay-Per-View, em 2002, naquela sequência do Oswaldo de Oliveira, 10 vitórias seguidas, eu via com meu pai esses jogos. Então, São Paulo sempre teve um caráter muito mais afetivo das minhas relações da paternidade, do meu pai comigo, do que só um clube de futebol, né? Eu sempre falo no programa, quem é o seu time pra você? Quem que é? O São Paulo sempre foi meu pai. Mas, em 2014, 15, 16, meu pai abandonou o São Paulo e falou, esse time tá uma bosta, vou parar de ver. E parou. E aí quem assumiu o lugar dele, sendo a pessoa que ela sempre fez isso, sempre teve um caráter maternal, embora fosse a minha irmã mais velha, foi a minha irmã Bruna, mais velha, que assumiu essa ligação afetiva do São Paulo comigo. E a gente cansou de ir ao Morumbi juntos, a gente cansou de ver jogos juntos. E naquele jogo do Dia dos Pais de 2017, São Paulo 3, Cruzeiro 2, São Paulo brigando para não cair, que o Hernanes faz 2 gols, um de pênalti, um de falta e um gol do Arboleda, e vira sobre aquele Cruzeiro que tinha sido campeão da Copa do Brasil. O São Paulo não jogou porra nenhuma naquele jogo. Eu tava junto com a Bubu lá no anel intermediário do Morumbi, a gente vendo embaixo do cimento, quando acabou o jogo a gente se abraçou, saiu correndo assim, era Dia dos Pais. E aquela memória é pra sempre, assim, né? Então a Bubu virou o São Paulo pra mim. Então o São Paulo é meu pai, foi meu pai durante muito tempo, é meu pai e hoje é minha irmã. Duas das pessoas que eu mais amo no mundo. Então isso dá o tamanho do que é o São Paulo dentro de mim. E por causa do amor que eu tenho pelo São Paulo, eu mudei de carreira, né? Sou advogado, fui arquivista de banco, trabalhei no departamento de câmbio de banco, analisando contratos de câmbio, operações cambiais de LCI, LCA, contrato societário, caralho, por causa de uma crônica que eu escrevi sobre o Ganso. Quando foi pro São Paulo, eu virei publicitário, que um cara viu meu texto de uma agência, viu meu texto e me chamou para ser redator publicitário. O prêmio que eu ganhei em propaganda internacional foi a campanha do Tele, ano retrasado, quando a gente recriou a voz do Tele a partir da voz do René Santana, filho do Tele, e mandou para toda a torcida do São Paulo uma mensagem do Tele, recriada pela voz do filho dele, René, antes do jogo contra o Nacional na Libertadores. Então, olha como o São Paulo foi fundamental para mudar a minha vida pessoalmente, né? Tipo, o São Paulo, cara. O São Paulo foi responsável por estar agora no Rio de Janeiro gravando esse vídeo para vocês. Ter vocês para conversar, ter o Bopismo, esse projeto que mudou minha vida, que é o projeto da minha vida. Eu tô na Casa TV por causa do São Paulo. Então é tudo por causa do São Paulo e tudo pelo São Paulo também, né? Em retorno, né? Eu tento ser um defensor do São Paulo, assim, defender, e quando metia a boca no Casares e, porra, criticava ele, o caralho, era de tipo, querer proteger essa coisa tão importante pra mim e pra tanta gente que ama o clube, que é tão abnegado, assim, enfim. Então, cara, viver essas coisas, estar no Morumbi, na beira do campo, trabalhando com isso, sem ter feito curso pra isso, é uma coisa absolutamente inimaginável. E eu nunca vou tratar isso com indiferença, com resignação, com uma coisa do tipo... Eu nunca vou conseguir normalizar, eu nunca vou ficar meio, tipo, vai perder o caráter de sonho realizado, de encantamento, de maravilhamento. Porque eu conservo até hoje a minha visão infantil que eu tenho sobre futebol, a minha visão de adolescente, de criança, assim, tipo... Por que eu me apaixonei por futebol? Por isso é o futebol lúdico, os meias canhotos habilidosos, os jogadores inventivos e tal. E eu conservo também dentro de mim o maravilhamento que eu tive quando eu percebi que eu amava esse clube de futebol, sacou? Então ontem, quando eu tava atrás do gol, cara, e eu vi 50 mil pessoas, a primeira vez que eu estive na beira do campo com 50 mil pessoas, mano, quando aquela torcida grita
Salve o Tricolor Paulista, aquele pré da bateria. Eu tô arrepiado, cara. Tipo, bicho, é uma coisa tão emocionante, é tão grande isso dentro de mim, cara. É tão grande, é tão profundo, cara. Assim, de verdade. Eu não consigo acreditar. Todos os jogos que eu fizer do São Paulo, todos os jogos eu vou me emocionar, todos os jogos eu vou me comover, todos os jogos eu vou custar a acreditar. E ontem foi, puta cara, foi pelo Luca Pequeno, mano, de verdade, velho. Um clássico, 50 mil pessoas, aquela simbiose Morumbi torcida. Cara, inesquecível, absolutamente inesquecível. Eu agradeço profundamente por ter vivido essa experiência. Porra, gente no estádio, porra, galera me chamando, Bop, Bop, Bop. A torcida aqui, até peguei aqui a faixa, ganhei essa faixa da torcida tricolor PCD, ó. Torcida tricolor PCD. Me mandaram ontem a faixa e eu peguei. Cara, é linda essa iniciativa, né? Que é a torcida tricolor PCD, tem um arroba deles, arroba torcida tricolor PCD no Instagram, dá uma olhada no trabalho deles. Eles lutam por acessibilidade no Morumbi, porque seja um lugar mais acessível para pessoas com deficiência. E ontem tinha um rapaz cadeirante, São Paulino, feliz com a vitória do São Paulo. Bicho, isso tem coisas muito grandes, né? O futebol é muito grande, mano. O futebol é muito grande, é curativo, o futebol é pacificador. E ver isso é maravilhoso, assim. Ver que o São Paulo também... O São Paulo provoca coisas ainda maiores, né? Para essas pessoas que têm muito mais dificuldades. É lindo, bicho. É lindo, é lindo, é lindo. Eu acho que o vídeo de agora é, claro, falar do jogo, campo, bola, mas é de mencionar os nossos grandes amores, sacou? O São Paulo é um grande amor da minha vida, um grande amor. E ontem foi isso, cara. Quando você se apaixona por uma pessoa, né? Porra, eu lembro quando eu me apaixonei pela minha primeira namorada, assim. Quando você se dá conta que você se apaixonou por uma pessoa, é uma delícia, né? E o São Paulo promove isso a cada quarta e domingo pra gente, né? A gente se dá conta que a gente é apaixonado por uma parada. E esse sentimento é muito bom. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, sabe? Eu acho que isso é muito valioso, assim. Então eu queria dividir com vocês esse vídeo barra análise, barra relato de uma noite absolutamente inesquecível. Agradecer a quem foi carinhoso comigo ontem, de verdade. As pessoas na rua, depois eu fui tomar uma... Porque é isso, velho. Eu sempre fui de... Eu gostava muito de ir na torcida amarela, assim, porque eu gosto de ver o jogo atrás, assim. E eu sempre ia de amarela com os camaradas que ia desde moleque na amarela, a gente sempre foi lá. E aí eu tomava uma ali na subidinha ali, naqueles barzinhos da direita. Eu saí do jogo ontem, virei à esquerda e fui tomar uma com os caras que eu sempre frequentei jogo. Eu filmei, do campo eu filmei os caras na arquibancada, tava na Vermelhão. Na arquibancada vermelha e fui tomar uma, porque é isso, a minha vida inteira foi isso, tá ligado? Tomando uma com os caras e ontem saí do trabalho na Casé, uma transmissão, puta, super legal, que eu fiquei muito feliz de fazer, que achei que ficou super redonda. Fui tomar uma com os caras, sacou? Tipo assim, aí muita memória, né, meu? Muita memória misturada, aí a galera abordando na rua, trocando ideia, pedindo foto, porra, incrível, cara. Ganho adesivo da Tricolombra, pô, os moleques, enfim, cara, puta que pariu, que sorte, velho. Tem muita gente que não concorda com as minhas opiniões, que discorda, acha que eu falo bobagem. Desde que seja feito com respeito, tá tudo certo. Mas acho que uma coisa que eu acho que as pessoas, eu peço que não duvidem, o quanto eu amo essas cores, o quanto eu amo esse time, velho, o quanto eu só quero o bem do São Paulo, não quero estar certo, é aquela frase do Barolo, não quero ter razão, quero ser campeão. Eu amo tanto esse time, meu irmão, eu amo tanto. E ontem foi um dia, renovação dos votos, sabe? Desse casamento. O São Paulo é muito grande, o São Paulo nunca vai morrer, o São Paulo não tá morto, o São Paulo não morreu, o São Paulo não morreu, não vai morrer e a gente vai voltar. E estamos voltando, um passo de cada vez. Juntos, torcida e time, quando a gente está junto, a gente é capaz de qualquer coisa. Isso não é papo de coach. Torcida do São Paulo abraçando o time é capaz de qualquer coisa, ganha de qualquer time, de qualquer time. Qualquer time. Acabou de ganhar do melhor time da América do Sul. Ganha de qualquer time. Mas é isso, São Paulo não morreu, velho. Vamos lembrar das coisas boas, que esse time é enorme, cara. É enorme. Afetivamente, institucionalmente e nas memórias todas, como ontem foi escrita também. Tá bom? Desculpa aí a diferença desse vídeo, mas queria compartilhar com vocês, são sempre tão legais aqui comigo, tá bom? Valeu, queridos. Bom domingo pra vocês e é isso. Se inscreva no canal. Um beijo.